Ah, então quer dizer que você quer aprender a desenhar igual os artistas da Disney e aprender a fazer desenhos bonitos e estilizados como esse? E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui de hoje. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai saber como é que um verdadeiro profissional artista da Disney pensa e desenha e consegue transformar seus pensamentos em desenhos. Então, simbora pro vídeo, mas antes eu quero te passar um recadinho super rápido, então se liga aí. Está cansado de fazer desenhos iniciantes como esse e quer melhorar e fazer desenhos assim? Ou quem sabe você está colorindo da maneira errada e quer aprender a colorir da maneira certa? Ou quem sabe você quer aprender a desenhar somente usando canetas? E fazer desenhos realistas como esse, usando apenas grafite? Hoje você pode aprender tudo isso no mesmo lugar, no meu curso de desenho online. Pois lá você vai aprender a fazer tudo isso e muito mais. Para mais informações e para se inscrever no meu curso de desenho online, é só acessar o link que está na descrição e no comentário fixado. Então pessoal, uma coisa que vocês têm que entender para desenhar é como é que os artistas pensam. E, bom, basicamente a gente pensa o seguinte: a gente não vai desenhar todo o contorno do desenho de uma vez. O que muitos iniciantes tentam fazer, que é desenhar todo o contorno do personagem de uma vez só e sem parar. O que na prática não dá muito certo, porque é bem difícil fazer isso, até mesmo para um profissional desenhar todo o contorno do personagem. Não faça isso, isso não é uma prática recomendada. Em vez disso, você deve fazer o quê? Você deve pensar como desenhista, a gente divide o desenho em blocos, ou seja, a gente simplifica essa estrutura. Então, essa parte aqui do Pateta, eu enxergo um triângulo, essa parte de cima aqui dos olhos, da cabeça, né, um círculo. Para o nariz dele também um formato oval. E aqui para a orelha dele também outro formato oval, para outra orelha também, só que mais esticado, né? E aqui para a parte do pescoço um retângulo e para a parte aqui da gola da camisa dele a gente pode fazer um círculo também novamente. Para os olhos outra forma oval, né? E aqui para o chapéuzinho dele para a gente completar um quadrado com alguns triângulos na ponta. E para essa parte de cima do chapéu dele só dois círculos, um maior que o outro. Isso se chama simplificar o seu desenho. Então, toda vez que você for desenhar, você faz isso. Então, assim, bora pro lápis e papel aqui, que eu vou te mostrar como você pode desenhar o Pateta e o Pato Donald usando essa técnica aqui de simplificação, e vai ficar muito fácil para você desenhar aí. Então, simbora, vem comigo. Aqui pro Pato Donald, eu começo fazendo um círculo, e só pra gente não perder o costume, eu vou fazer uma linha na vertical e outra na horizontal, pra gente colocar os itens mais centralizados, e a gente ter noção se um olho não vai ficar muito mais torto que o outro. Então, assim, a gente consegue centralizar os objetos aqui dentro do círculo, ou seja, dentro da cabeça. Lembrando, eu fiz esse formato mais arredondado, mas é porque o personagem, ou seja, o Pato Donald, ele tem uma cabeça mais arredondada. Mas se fosse um personagem que tivesse a cabeça mais quadriculada, você poderia fazer um quadrado ou triangular, dependendo do personagem. Então a gente vai fazer o bico aqui porque ele chama bastante atenção, então é uma das maiores partes. A gente vai fazer aqui na parte inferior aqui do círculo, mais abaixo. É como se fosse uma estrela, sabe? Que ela é uma estrela, só que meio achatada, né? Eu fiz também aqui uma linha curva aqui na ponta do bico para dar uma sensação que o bico ali é mais curvado. E pro pescoço do personagem não tem segredo também, é só fazer duas linhas paralelas, quase paralelas na verdade, né? Um pouquinho mais afunilado embaixo e fazer duas dobrinhas para marcar ali a roupa, ou seja, o ombro do personagem. E aqui acima dos olhos a gente vai fazer as pálpebras. É só fazer um C virado para baixo, né? A gente vai adicionar também alguns detalhes aqui nas bordas da cabeça do personagem. Lembrando que esse círculo que a gente fez anteriormente era só para a gente ter uma base, ou seja, uma noção. Então ele não vai ficar ao final do desenho. E faz aqui uma divisão entre cada olho, tá, gente? Então cada olho tem a linha de divisão, até que dá um efeito que o Pato Donald está sempre bravo, né? Tá sempre com a testa franzida por causa desse W que ele tem entre os dois olhos. Vamos adicionar também alguns cabelinhos, né? Ou seja, pelos aqui de cada lado da cabeça, mais espalhados assim. Então fica meio assim a seu critério fazer. Aqui na parte de cima também alguns pelos, algumas penas, né, no caso. E agora a gente faz uma bordinha também pro boné, pro chapéuzinho dele. Então a gente faz essa borda em cima aqui da cabeça dele e faz uma forma arredondada pro chapéuzinho de marinheiro dele. Essa forma você pode fazer como se fosse mais esticadinho, como se fosse um feijão, né? Você imagina como se fosse um formato de um feijão. Você pode fazer ela. Eu vou já escurecer um pouco aqui essa borda do boné, fazendo aqui aquela técnica de achurado que eu já ensinei vocês aqui. Já tem vídeo no canal ensinando a fazer. Também vamos fazer um achurado aqui nessa fitinha do boné dele. Então você move a sua folha conforme fica confortável para você fazer o achurado. Lembrando que o achurado é só você fazer linhas muito próximas e lembrando de fazer rápido, porque fica com um efeito mais bonito e mais legal você fazer de maneira rápida. E aqui vamos fazer uma sombra abaixo do bico do personagem, fazendo também achurado, ou seja, linhas paralelas. E pro restante do personagem vai mais do seu estilo mesmo, então vou adicionar aqui alguns achurados e mais alguns efeitos assim rabiscados que eu gosto bastante de deixar no meu desenho assim como se fosse
um sketch, né? Ou seja, aquele desenho mais de esboço mesmo, que não vai partir muito disso. E depois é só reforçar as linhas com um pouquinho mais de força ou com um lápis mais forte. Esse daqui que eu tô usando é um 2B, tá? Então eu só vou adicionar aqui algumas linhas aqui no bico. E eu também adicionei essas linhas aqui no bico do Pato Donald para dar esse efeito bem bacana. Também escureci mais essa parte de baixo do bico. E obviamente a gente também não pode deixar de escurecer o chapéuzinho de marinheiro dele, que é azul, mas a gente vai usar aqui a técnica de achurado. Então eu já estou deitando o lápis aqui um pouco mais, que é para o pigmento do lápis pegar mais na folha, porém ele espalha bastante desse jeito se você deitar o lápis. Então é muito mais rápido para você colorir usando o lápis aí grafite. E agora vamos para a parte 2 do vídeo, que é desenhar o Pateta. Pro Pateta a gente começa com esse triângulo que parece até aquelas batatinhas, né, que eu não posso falar que é a marca. Mas então pro nariz dele eu percebo que a gente pode fazer com um formato oval. E para todo esse nariz dele a gente faz um formato mais arredondado, cheio de calombinhos, vamos falar assim. E para conter os olhos a gente faz um círculo, que é pra gente dimensionar onde é que vai ser os olhos. Então eu divido aqui em duas partes, ou seja, duas meia-luas, onde eu vou traçar os olhos nesse formato aqui. Então a gente tem dois formatos ali de banana, que os olhos deles são mais ou menos assim esticadões. A gente faz as pálpebras ali em cima. Então a gente divide aqui os olhos dele ao meio, porque tem esse olhar sempre caído, né? Parece que ele tá meio que entre uma piscada e tá com o olho aberto. E obviamente para íris, pro olho dele, para dentro do olho, é só a gente fazer mais dois formatos ovais, olhando aqui mais ou menos pro lado. E para completar a cabeça dele é só completar o círculo aqui, seguindo aquele padrão que a gente já tinha feito. E pro boné dele é só você fazer um formato de tigela, tá bom? E faz essa bordinha escura e completa com um formatinho de feijão também, pode ser. É tipo o bonezinho do Pato Donald, é quase igual. Do mesmo jeito, você pode fazer um, você pode fazer o outro também, tá bom? Então para completar aqui, a gente vai fazer dois grandes dentões que ele tem aqui com quadrados e completar aqui a parte do queixo dele, seguindo todo aquele padrão de triângulo que a gente já tinha feito antes. A gente só arredonda um pouco mais aqui os cantos, tá, gente? Então a gente arredonda aqui e faz o queixo. E o pescoção dele também bem alongado, é só a gente fazer mais ou menos ali como se fosse um retângulo. E faz a gola da camisa dele com um círculo, tá bom? E pra orelha a gente faz o formato de salsicha, tá? E aí a gente já pode adicionar algum achurado também novamente para dar uma escurecida nessa orelha dele, que é cor preta, tá bom? Então a gente faz essa orelha bem mais esticada, essa orelha aqui da esquerda, tá? Que é bem mais esticada. E faz também o achurado escurecendo com a cor preta. Então eu virei o caderno para ficar um ângulo mais fácil de eu colorir, porque fica muito mais fácil com esse ângulo aqui, principalmente para mim que sou canhoto. Mas aí em casa você procura um ângulo que for mais confortável para você, tá bom? E pro nariz também não tem segredo, é só escurecer aqui bastante. Eu vou deixar dois pontinhos de luz aqui em cima do nariz, onde vai vir uma luz e vai ficar um brilhinho dentro do nariz dele. A gente coloca algum detalhezinho, algum efeito de escuro e colore também, obviamente, essa parte da cabeça dele atrás dos olhos. E eu peguei um lápis mais fraco, ou seja, um HB, para fazer aqui essa parte da pálpebra dele em pintar, para ficar um tom mais claro. Aproveitei e pintei logo também as bolinhas do olho dele e escureci algumas partes que faltava. E aí basicamente é assim que você vai desenhar o Pato Donald e o Pateta. Arrio, 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 arrio. Tem nota para minha imitação da risada do Pateta? Deixa nos comentários. Então galera, esse daí foi o vídeo de hoje. Sinceramente eu espero que você tenha gostado. E pela sua atenção, muito obrigado. Deixa o like aí para apoiar meu trabalho se você gostou do vídeo. E se você quiser aprender a desenhar com o meu curso de desenho, onde eu mencionei lá no início do vídeo, é só você clicar no comentário fixado. Na descrição aqui do vídeo tem um link. Ou você pode clicar nesse quadradinho aqui e fazer o curso comigo. É isso aí, tamo junto. Falou!